Só que eu comecei como fotógrafa. Porque ao longo da faculdade, eu sempre tive uma veia empreendedora, assim, sabe? Desde sempre. E aí, ao longo da faculdade, eu tive vários empreendimentos. Então, eu fui maquiadora, fotógrafa, tive loja de acessórios. Tive uma loja de acessórios de carnaval. De caramba, que específico. De carnaval. Nichado, né? Eu adoro coisa artesanal, assim. Então, eu fiz pra mim, um ano, todas as minhas fantasias de carnaval. Legal. E aí, várias amigas e tudo mais pediram pra eu fazer também. E aí, eu resolvi abrir, tipo, uma lojinha, assim, que eu postei foto das coisas que eu tinha feito pra mim e falei, quem quiser eu faço também. Só que virou um negócio real. Eu fiz uns 3 anos seguidos. Meu Deus. Aí depois veio a pandemia, já não teve carnaval. Sim. Mas assim, eu vendia pra caramba. Teve época que a gente teve mais de 200 pedidos e eu fazia tudo à mão. Então, Meu eu Deus. fechei os pedidos 2 semanas antes do carnaval, porque, tipo, não dava mais pra eu aceitar ninguém, porque eu ia ficar louca, né? Você trabalhava sozinha. É tudo manual. Aí teve uma época que eu coloquei minha irmã pra me ajudar, minha prima pra me ajudar, minha mãe pra me ajudar. Porque, tipo, não ia dar tempo de entregar tudo de Sim. tanto pedido. Então, eu sempre tive já essa veia empreendedora. Mesmo durante a faculdade, eu fazia várias outras coisas pra ganhar dinheiro e porque eu achava legal também, sabe? Sim. E aí, lá no 6º período, foi quando eu criei o meu perfil de fotógrafa. Que foi o primeiro perfil de Instagram, assim, que eu levei mais sério mesmo. Esses outros eram uma coisa mais, assim, meio vendendo pra ter uma renda extra, algo mais legalzinho. Esse eu realmente comecei... Eu comecei como um hobby, mas ele depois virou mais sério. E aí eu comecei só postando fotos das minhas amigas que eu tirava, porque eu achava interessante. Na época, hoje meu noivo, na época namorado, que me incentivou muito a criar esse perfil. E aí eu criei, e começaram a vir pedidos de orçamento, etc. E eu assim, meu Deus, não faço a menor ideia de quanto que eu vou cobrar pra tirar foto dos outros. Mas as coisas foram fluindo. E aí foi um semestre inteiro assim. E no final desse semestre, eu já tava com, assim, bastante clientes. O Instagram já tava crescendo numa velocidade bacana. Assim, não era enorme ainda, mas eu tinha um fluxo de clientes já muito alto. E eu vi que, tipo, existiam outras coisas que davam dinheiro além da medicina, sabe? E que tinha muito mais a ver comigo, porque eu sempre tive esse lado mais empreendedora, mais artístico, dessas coisas, enfim, de foto, maquiagem, artesanato, é tudo muito minha cara. Então eu fui muito pra esse lado e percebi que existia outras possibilidades. E aí, a minha rotina na faculdade começou a pesar ainda mais, porque... Como tinha algo que me empolgava muito do lado de fora, eu ia pra faculdade, assim, arrastada. E eu ficava nas aulas pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Não tava fazendo sentido mesmo. E assim, foi num jantar com o meu namorado que eu realmente tomei a decisão. Foi assim, a gente saiu pra jantar e conversa vai, conversa vem. Chegou um momento que a gente tava falando, assim, de futuro e tudo mais, e ele me perguntou. Mas daqui a 5 anos... Se você pudesse escolher cada aspecto da sua vida, exatamente como você tá, o que você escolheria? Como você estaria? E aquela pergunta, assim, alugou um triplex na minha cabeça, porque eu falei, se eu pudesse escolher, nada do que eu faria teria a ver com medicina. Assim, medicina não estaria na minha vida, era mais provável eu ter uma loja de roupas, era mais provável eu ser só fotógrafa, eu ser só maquiadora, do que ser médica, sabe? Só que sendo bem-sucedida. Eu sempre tive na cabeça a vontade de, né, ser bem-sucedida, ser rica e tudo mais, mas eu vi que realmente a medicina não era um caminho que ia me deixar feliz. Porque também não é só isso, né? Eu queria também ser feliz no que eu fazia. Enfim, nesse jantar eu já saí dali com a cabeça totalmente diferente. Porque antes, pra mim, era muito loucura pensar em largar a medicina, né? É uma coisa assim... Igual você falou, 7º período, já tinha passado da metade do curso. Era completamente loucura. Então, antes desse jantar, nunca tinha nem passado na minha cabeça desistir, sabe? Era tipo assim, você vai ter que ir até o final agora, depois você vê. Só que nesse jantar eu falei, cara... Talvez seja mais loucura eu desperdiçar os próximos 3 anos numa coisa que eu já entendi que eu não quero fazer, do que eu ficar aqui pra me resolver depois. E aí eu comecei a realmente racionalizar a decisão, porque eu sempre falo que não foi uma decisão emocional, assim, de tipo, vou seguir meus sonhos e tô nem aí e vou só largar isso mesmo. Não foi assim, sabe? Foi bem racional na época, a gente pôs na ponta do lápis, assim... E não fazia sentido mesmo eu ficar lá, porque eu tinha certeza que eu não ia atuar. Eu tinha certeza que eu conseguia me dedicar a outras coisas e ser bem-sucedida nisso também, sabe? Eu ia dar meu jeito. Então, começou a parecer mais loucura ficar lá do que sair.
E aí foi quando eu resolvi, de fato, trancar, que foi no 7º período. Já tinha, assim, uns 2 meses que eu tinha começado o período, mas já não tava dando. Aí eu falei, vou ter que trancar esse mesmo. Porque eu tinha pensado em trancar o próximo, mas tava tão ruim de ir pra faculdade que eu falei assim, vai ter que ser esse. Aí eu arrumei um jeito lá de trancar. Já até tinha passado o prazo da matrícula. Ou da matrícula não, da oportunidade de você trancar, mas eu consegui conversar lá. Tranquei, e aí desde então, eu falo assim que eu não tive um pingo de dúvida depois desse dia que eu tranquei. Porque na hora que chegou o e-mail, assim, do trancamento, tipo, você trancou a sua vaga, eu tive crise de riso, de, assim, felicidade, sabe? Tipo, meu Deus, eu fiquei muito, muito feliz. E aí desde então, eu nunca mais olhei pra trás, nem cogitei voltar, porque quando tranca, dava pra eu voltar no próximo semestre, né, se eu quisesse. Por isso até que foi mais tranquilo, assim, em relação à família e tudo mais. Mas eu nunca mais pensei, assim, em voltar para trás, sabe? Então, hoje, essa transição depois da fotografia para o marketing foi através do Instagram também, porque eu fui crescendo muito com a fotografia como fotógrafa, só que através do marketing digital. Então, eu fui fazendo muitos cursos, mentoria, fui aprendendo realmente a usar, né, as habilidades no digital. E aí, chegou um momento que eu comecei a compartilhar o que eu tava aprendendo para minhas seguidoras da época e tudo mais. Bem assim, bem no flow também. Nem tinha intenção de ser alguém que dá cursos em relação a isso. Mas aí, as coisas foram encaminhando e acabou surgindo uma demanda. E eu fui indo, sabe, para esse caminho. Então, foi tudo assim, zero planejado, né? Não foi algo tão, assim, um caminho tradicional, mas que hoje eu me encontrei 100%, assim, no que eu tô fazendo. Você quer ter mais visualizações, mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção. Acredite ou não, mas eu sei como é frustrante gravar um vídeo, subir esse vídeo e ver ele depois de alguns dias lá e as visualizações estão baixas, né? Não tá dando resultado. Aí você olha assim, poxa, eu fiz tão certo, eu fiz tão bem. Aí você começa a comparar com outras pessoas, com outros vídeos bem parecidos com você e você vê que não tem resultado. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso. E assim foi criado o treinamento Viver de YouTube. Nesse treinamento, galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, né, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz vários canais. Inclusive canal que eu nem apareço. Todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Basta você clicar agora no botão Saiba Mais e venha aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje. Sobre os estímulos de venda, eu fiquei com uma dúvida. Esse estímulo de venda seria, por exemplo, algo como um CTA, um Call to Action, para que a pessoa esteja... uma oportunidade de compra? Porque eu penso assim... Supondo que eu esteja vendendo no perpétuo, então eu venda todos os dias, que inclusive é uma das suas especialidades. É assim que você fez a maior parte do seu faturamento, eu imagino. Sim. Se eu tenho um produto que está no perpétuo, então eu consigo meio que ofertar a qualquer momento. Mas se eu estou trabalhando em picos de vendas, em lançamentos, tem um período que não está acontecendo nenhuma venda, então que tipo de estímulo seria esse que eu daria? Então esse estímulo de vendas, como é que ele é aplicado na prática? O estímulo, no caso, eu realmente trabalho muito mais com o perpétuo, justamente porque eu vejo esse como um benefício muito grande de você poder gerar um estímulo a qualquer momento e vender, né? Então, ali no dia a dia, você consegue gerar esses estímulos. No caso do lançamento, aí já seria você geraria os mesmos estímulos, porém, você não estaria com aquilo aberto no momento, então a pessoa ela só iria ficar muito ansiosa. Você iria preparar melhor ela para quando abrir, ela tá lá esperando. Mas no perpétuo funciona muito, porque é justamente você gerar um estímulo, e se você tá, de fato, né, criando tudo certinho, esse estímulo gera até um mini pico de vendas. Eu faço muito isso na minha estratégia hoje no perfil, de, assim, algumas vezes por semana, pensar em criar um estímulo de venda. E não é necessariamente um CTA, porque a maioria dos meus estímulos, na verdade, eu não faço CTA. É mesmo? Porque eu sinto que... Mesmo eu tendo essa boa visão de vendas, muita gente ainda acha chato. Muita gente ainda acha que se você põe CTA todo dia nos seus stories, por exemplo, a pessoa uma hora cansa. É uma coisa... Porque, assim, de fato, a gente não tá no Instagram pra isso. Exato. A gente não tá ali pra comprar alguma coisa. Então, se você vê todo dia a pessoa fazendo um CTA pra aquele produto, uma hora você dá uma... Tipo, ai, tá bom. Sabe, assim? Eu sinto que dá uma enjoada na audiência. Então, a maioria dos meus estímulos de venda não tem CTA no final. São, por exemplo, sequências de stories estratégicas que eu faço, que vão gerar um raciocínio e uma consciência de que o meu produto pode ajudar a pessoa, mas eu nem falo
de um CTA de tipo, então entra lá, vamos lá, entra no produto. Eu não falo isso no final. Você consegue dar um exemplo pra gente, como seria uma sequência de stories com esses estímulos? Boa. Se você fosse, sei lá, vender alguma coisa agora, por exemplo. Bom, eu sempre tento puxar de algum gancho, porque eu gosto que sejam bem naturais. Então, ganchos podem ser, por exemplo, alguma coisa que me mandaram no direct, Show. alguma caixinha de perguntas, alguma coisa, às vezes, que até aconteceu no meu dia, assim, tipo, um acontecimento X. Nossa, gente, aconteceu isso aqui hoje, e aí eu vou desenvolver a partir daquele contexto. Então, eu gosto sempre de começar com o contexto. Não sou fã, por exemplo, de começar com 3 enquetes, que é uma coisa que ficou já mais banalizada, sabe? Eu gosto de fazer uma coisa mais no flow. Acho que é bem característico meu, assim. Então, por exemplo, pegar uma pergunta que me mandaram dentro do direct, e aí eu consigo abrir um contexto e falar, tipo assim... gerar alguma consciência sobre aquela pergunta, vai depender do que for, né? Mas a pessoa me perguntou alguma coisa tipo assim, estou completamente estagnada hoje no Instagram, não sei mais o que fazer, não consigo evoluir, produzo conteúdo há 6 meses e não vi um resultado, não tive um cliente. Vamos supor que a pessoa meio que desabafou. Isso é uma questão comum, inclusive. Demais, muito comum. E aí eu tiro um print, coloco ali nos stories, por exemplo, e pergunto às vezes para primeiro gerar ali um engajamento. Vocês passam por isso? Tem mais alguém nessa situação? Beleza. Aí mais gente pode mandar e tudo mais. Eu posso até usar as respostas dessas pessoas para ir completando meu raciocínio, porque eu acho que fica bem dinâmico quando você usa uma sequência que é meio um bate-volta com a audiência, sabe? Verdade. Então isso aí eu faço demais. Então eu gosto sempre de abrir algumas perguntas ao longo da sequência que eu vou criar. E aí eu pego, por exemplo, esse desabafo e falo, olha só, ela falou que ficou 6 meses produzindo conteúdo e ela ainda não viu nenhum cliente. Isso acontece por causa disso, e aí eu explico toda a minha linha de raciocínio do não adianta nada você produzir por 6 meses se você está produzindo da forma errada, se você não está gerando estímulo de venda, se você não está colocando sua personalidade, seu conteúdo de fato não vai ser interessante e tudo mais. Mas aí eu crio uma linha de raciocínio mais específica, Legal. né, que não vou elaborar tudo aqui, mas seria aquelas sequenciazinhas que você vai clicando e vai passando os bloquinhos de texto, escrito. Eu gosto muito de fazer. Eu percebi. Eu gosto muito desse jeito. É legal dar esses exemplos pra galera ter uma visão de como fazer, sabe? Porque às vezes é tão complicado na cabeça gerar estímulos e tal, que na verdade é só você usar as oportunidades que aparecem, né? Exatamente. Uma resposta no direct é uma oportunidade. Exato. E aí, nesse caso, por exemplo, o que eu faria seria desenvolver essa sequência, gerar a consciência de, então o que você tá fazendo não adianta nada, pode ficar mais 6 anos fazendo isso. Você vai ficar no mesmo lugar. O que você precisa é pensar desse jeito. E aí, geralmente, eu coloco, tipo, uma pílulazinha, assim, de, tipo, é exatamente por isso que as minhas alunas vêm estagnadas e conseguem sair desse lugar. Então, eu cito muito por alto. Eu só gero uma sementinha na cabeça da pessoa de que existe um produto meu que te ajuda nisso. Mas eu nem falo o nome dele muitas vezes, sabe? Às vezes eu só gero realmente, assim, uma coisa mais sutil no final. Porque, justamente, eu sinto que aí você consegue fazer com uma frequência maior, sem cansar, sabe? E você ainda ajuda as pessoas nesse meio tempo, porque às vezes ela vai enxergar muitas coisas naquela sequência, sabe? Então, é muito por aí. Eu uso muito estímulo desse jeito, com prova social também. Então, às vezes, vem um print de uma aluna falando alguma coisa legal, um resultado muito foda que ela teve, eu viro, uso a prova social, pego alguma parte específica ali do depoimento,